Fala rapaziada, beleza? Vamos lá para mais uma questão de história, a questão da SpaceX. O Estado Novo foi um período da era Vargas em que o presidente tinha mais amplos poderes. De fato, tá? Das alternativas abaixo, a ponte é aquela que corresponde a um evento ocorrido durante o Estado Novo. Gente, vamos lá. Eu vou dar uma rápida recapitulação sobre a era Vargas, tá? Bom, só para a gente lembrar, a era Vargas começou no estado provisório quando o pessoal de Minas queria eleger outro presidente, né? Eles já tinham elegido um presidente, eles queriam eleger outro. Só que aí o pessoal ficou muito chateado porque o governador de Minas, o governador de São Paulo, tá? Eu troquei. O pessoal ficou muito chateado porque o governador de São Paulo, o presidente, né, o candidato a presidente, ganhou 2 vezes seguidas. E o pessoal de Minas ficou muito chateado com isso, sabe? E aí eles criaram uma revolução no Brasil. A gente chama ela de revolução, mas ela foi uma certa revolta, né? A gente chama de revolução porque ela ganhou o lado. Então ela é tratada como a Revolução de 30, beleza? A gente chama ela de Revolução de 30. E aí, com a Revolução de 30, o Getúlio Vargas ele assume a presidência do país. E aí, eu vou falar aqui desse lance, porque é um dos itens. Na Revolução de 30, a gente teve uma revolução, então é como se o país tivesse levado um golpe, sabe? E aí, o Getúlio Vargas ele decide fazer uma nova Constituição. Mas antes de ele fazer essa Constituição, em 1930, ele falou: gente, como não tem ninguém para assumir a presidência, eu vou assumir a presidência, vou ter muitos poderes e por enquanto não vou criar uma Constituição. A gente vai estar trabalhando nessa Constituição. E o pessoal de São Paulo ficou muito chateado com isso. Porque você imagina, eles foram roubados, né? Eles tinham o presidente elegido e foram roubados. E aí eles fizeram uma revolução constitucionalista. Que era o quê? Getúlio Vargas, nós queremos uma Constituição. Nessa época, os bandeirantes, eles ficam muito fortes em São Paulo, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Revolução Constituinte. Os bandeirantes, eles ficam muito fortes. Essa memória dos bandeirantes era algo muito forte, tá? Aí, ó, aqui não tem muita coisa sobre a República Nova, então eu vou pular e vou pro Estado Novo. Da República Nova pro Estado Novo, o Vargas sai, entra o Dutra, faz um governo de 5 anos e depois entra o Getúlio Vargas de novo no Estado Novo. E aí o que acontece? Tem aquele lance, o plano Cohen e tal, e ele quer saber quais dessas coisas aqui aconteceram no Estado Novo, tá? Bom, vamos lá. Se tiver algum outro lance que eu tenha esquecido, eu vou marcar aqui, beleza? Letra A. A população paulista declarou a chamada Revolução Constituinte. Bom, gente, isso não é verdadeiro, beleza? A letra A, como a gente viu, aconteceu no estado provisório, né? No governo provisório. Foi criado o Ministério da Educação e da Saúde. Não, gente, isso também aconteceu em 1930, tá? De fato, a alternativa ela tá certa, tá? O Ministério da Educação e da Saúde foi criado em 1930, mas ele está perguntando o que aconteceu no Estado Novo. E isso aconteceu no Estado Provisório, no governo provisório. Eclodiu a intentona comunista. Gente, talvez você tenha marcado letra C, mas você foi enganado. A intentona comunista ela não aconteceu. A intentona comunista ela era uma desculpa do Vargas para continuar no governo, que foi o que ele falou do plano Cohen, tá? Então ela não eclodiu, ela não aconteceu de fato. Era só uma invenção do Vargas para continuar no governo, beleza? Aí, ó, o governo aprovou a lei de sindicalização que definia os sindicatos como os órgãos executivos. Gente, uma coisa muito importante, o Vargas, ele era o pai dos pobres, né? Ele é conhecido como pai dos pobres e mãe dos ricos, porque ele ajudou muito os pobres. Grandes medidas dos direitos trabalhistas hoje no Brasil foram de Vargas. Então, de fato, ele aprovou a lei da sindicalização. Mas isso aconteceu no Estado Novo, né? Na República Nova.
Então, a gente pode descartar essa alternativa. E de fato, a nossa resposta sendo letra E, o Brasil participou sim da Segunda Guerra com a Força Expedicionária Brasileira. Não sei se vocês lembram, mas o Brasil ele simpatizava muito com as ideias fascistas do Hitler, né? Fascistas e nazistas do Hitler e do Mussolini. Então era muito esquisito ele se aliar aos Estados Unidos, ir para a Segunda Guerra, mas ao mesmo tempo simpatizar muito com as ideias do Hitler e do Mussolini. O Vargas era esse cara, ele conseguia sambar muito bem. Ele, poxa, uma hora eu tenho que me aliar a alguém, outra hora eu tenho que se aliar de outro jeito. Então é muito difícil você definir, o Vargas é de esquerda ou é de direita? Porque em horas ele age como uma pessoa que é de esquerda, e em horas ele age como uma pessoa que é de direita, né? Então é isso, uma questãozinha muito boa de Era Vargas, beleza? Fica muito ligado nesse assunto, que ele cai muito no Enem e em outros vestibulares, como a FUVEST e a Unicamp também, beleza? Valeu, rapaziada, tamo junto.